Som. Gente, boa noite. Eu quero começar a minha mensagem dessa noite mostrando o quanto Deus pode ser misericordioso com uma pessoa. E Ele pode. É verdade. E ali, no caso, eu não estou dizendo que ele foi misericordioso comigo, porque eu estou com uma corda no pescoço por causa dos meus amigos. Eu estou dizendo que ele foi misericordioso com a Cláudia com o passar dos tempos. Eu esqueci de explicar isso. Deus foi muito generoso com a Cláudia, 2 vezes. Uma porque quanto mais o tempo passa, mais bela ela vai ficando. E outra porque Deus deu uma ajeitadinha em mim, em praticamente aí 32 anos de vida, porque eu devia ter uns 17. A questão é que desde o começo da minha vida, eu sempre fui cercado por... Fui pro eco. Eu sempre fui cercado por muitos amigos. Eu sempre tive muitos amigos, desde que eu me conheço como gente. Quer dizer, eu sempre estive me relacionando com pessoas. E mais tarde, pouco mais tarde, eu acabei participando de uma instituição comum aqui na nossa cidade, chamada ACM, e ali eu comecei a também me relacionar com muita gente ao mesmo tempo. E assim, Deus sempre fez isso comigo, foi me colocando no meio de muita gente e tendo a possibilidade de ter sempre muita gente à minha volta. Mas, há alguns anos, eu comecei a fazer uma revisão a respeito da minha vida. Eu falei assim, olha, eu comecei a fazer, eu sempre tive muita gente na vida, mas há 6 anos atrás, ou 7, para ser mais específico, eu precisei entender, ok, de quantas pessoas na minha vida eu estou falando quando o assunto é um relacionamento de forma mais profunda. Porque o fato da gente ter muita gente à nossa volta não quer dizer que a gente tenha relacionamentos saudáveis com as pessoas. Quando eu falo de relacionamento saudável, eu falo da capacidade da gente desenvolver diálogos com profundidade. Pessoas que você tem a possibilidade de aprofundar o seu coração. E dentro disso, eu acabei experimentando um processo que ainda está em andamento, de eu poder vivenciar relacionamentos mais profundos com as pessoas. Eu falo que isso é um processo em andamento porque ele não acabou ainda. Eu creio que o que mais dificulta da gente se relacionar em profundidade com as pessoas é a forma que os relacionamentos podem nos machucar. E quanto mais eles nos machucam, mais nós evitamos de abrir o nosso coração. Por outro lado, a gente também precisa disso. A gente precisa de pessoas que a gente possa abrir o nosso coração e desenvolver diálogo. E o grande problema do diálogo é que às vezes essas pessoas falam coisas que a gente não gosta de escutar. Então, quando eu falo de diálogo, eu falo de também ouvir e também entender nas palavras que a gente não gosta, que aquelas palavras com essas pessoas são importantes para a gente. Uma vez, há pouco tempo eu estava lendo estou estudando, né, com esse pensador, George Coring, eu não sei nem dizer o sobrenome dele, e ele fala que quando a gente trata de diálogo, o diálogo para ele quer dizer o seguinte: é a capacidade de conversar em busca de uma verdade comum maior do que as verdades individuais. E eu creio que a gente tem dificuldade com esse negócio de abrir nosso coração para as pessoas, com medo de nos machucarmos mais. E a gente acaba rodeado de muita gente, tanto no ambiente real, quanto no ambiente virtual, mas será que você tem alguém que você estabelece diálogo com profundidade, a qual você pode dizer que você não tem medo de ter intimidade com essa pessoa? Você tem essa pessoa na sua vida, ou você tem essas pessoas na sua vida? Eu tenho 2 exemplos que eu queria trazer aqui. O primeiro é de um amigo. Ele sempre teve muita gente na casa dele quando ele tinha dinheiro e condições de dar bons churrascos e boas festas. O dia que ele não tinha mais essa condição,
ele não encontrou mais nenhum amigo para que ele pudesse abrir o coração dele para essas pessoas. Esse exemplo é mais comum do que a gente pensa. Um outro exemplo, que é muito comum, é que hoje nós vivemos numa cultura onde a inversão onde a palavra intimidade, ela sofreu uma inversão muito grande. E como aqui nós estamos entre adultos, os adolescentes estão de um lado e as crianças estão na outra, facilmente hoje nessa cultura, nós somos levados a crer que intimidade tem a ver com sexo. E isso é o que é comercialmente vendido em televisão, em filmes, seriados e tudo mais. Quando vai falar de intimidade, à luz desse próprio filme que está aí nessa imagem, que é um filme extremamente conhecido, famoso, trilogia, o cara não se cantou, ele em vez de se cansar de escrever a besteira uma vez, ele escreveu a besteira em 3 volumes. Mas o que chama a atenção? Um relacionamento íntimo a partir da vida sexual de 2 pessoas que se encontram ao acaso. Ela vai fazer uma entrevista a ele e aí eles começam a se interessar. Então a cultura leva-nos a entender que se relacionar com uma pessoa tem a ver com as nossas sensações. Mas eu queria propor uma outra coisa essa noite. Eu queria propor intimidade por um outro viés. E o viés da intimidade seria que intimidade, na verdade, começa com o diálogo. Intimidade começa com o diálogo. Toda intimidade, ela começa na cabeça. Depois ela passa para o corpo. Essa intimidade que começa com o diálogo, ela está e deve estar presente em todos os tipos de relacionamento que a gente tem. E aí eu vejo situações entre casais que são também muito comuns. Por exemplo, eu vejo casais se juntarem porque tiveram aquela atração ou deram margem a essa atração, e vem os filhos, aí eles começam a precisar cuidar dos filhos. Eles cuidam dos filhos, os filhos crescem, e como deveria ser natural pelo menos, esses filhos saem de casa e seguem a vida deles e constituem suas famílias e tudo mais. Quando esses filhos saem de casa, é comum você ver entre o casal não haver mais diálogo. Porque eles desenvolveram um relacionamento de muitos anos, esqueceram em algum momento ou nunca tiveram a chance de se aprofundar no diálogo entre eles. Eles pararam de ouvir o coração um do outro. Eles pararam de entender o outro, porque tudo à volta dele mascarava essa necessidade de uma conversa mais profunda. E eu conheço, sim, casais hoje em dia que passam muito tempo dentro de uma casa e não tem nenhuma conversa profunda. Toda a conversa fica no entorno. Eles falam sobre tudo, eles falam sobre culinária, até culinária eles falam, mas na hora de falar assim, daquelas coisas que, poxa, machucam o coração, parecem assim, 2 gladiadores que sacam suas espadas e querem atravessar a vida do outro e começa aquela coisa de discutir com profundidade. Quando o assunto é relacionamento entre casais, sinceramente, meus amigos, intimidade começa no diálogo. E aí, a vida sexual do casal é a resposta clara de que nós somos íntimos o suficiente para chegar nesse ponto. Vocês conseguem perceber a diferença? O que vem de contato físico é resposta de um relacionamento que começou na conversa, na percepção, no diálogo. E a cultura não, ela fala, primeiro você desfrute, depois você vai conversar e ver o que dá. E para mim essa é a causa cabal de muitos relacionamentos serem passageiros, de pessoas se relacionarem com muita gente ao mesmo tempo e não conseguir formatar um estilo de vida duradouro. Para mim essa é a causa. Essa causa, a Bíblia fala que começa lá em Gênesis. Eu queria pontuar essa causa em 3 versículos de Gênesis, comuns à maioria de nós, que para mim explica a dificuldade que nós temos de nos aprofundar em relacionamentos. Seguindo a sequencinha que está aí na tela para vocês, em Gênesis 2:25, quando Deus cria toda a humanidade, Deus fala que os homem e mulher, por exemplo, eles não sentiam vergonha. E essa vergonha vai além do físico. Essa vergonha era a sensibilidade, havia sensibilidade entre o casal. Aí entra uma pessoa, um ser na história da humanidade,
E percebam, ele toca na mesma ferida. Quer dizer, eu olhava para o outro e não sentia vergonha. E Satanás fala assim, não, mas na verdade vocês precisam conhecer o mal, porque o mal vai abrir seus olhos. Percebam que Satanás mexe com os olhos. E quando o texto narra, logo em seguida, que Eva e Adão, eles fazem uso do conhecimento do mal, o que se abre neles? É o conhecimento que a Bíblia fala? Ou os? Deixa eu trazer um pouquinho isso para a nossa realidade. Quando algo nos tenta, quanto a relacionamento e intimidade, isso começa a nos tentar pelos olhos ou pela cabeça. Vocês estão entendendo? A partir do momento que a franqueza do relacionamento da humanidade foi corrompida com o pecado, nós passamos a ouvir menos as pessoas e a querer enxergar mais coisas nela, que nos agradam. Mas as Escrituras falam não, cuidado com isso. Na verdade, se você quiser ter uma intimidade duradoura com alguém, abra menos os olhos e preste mais atenção com os ouvidos. E é esse diálogo que traz intimidade. A ideia é que, vivenciando o amor de Deus na nossa vida, nós consigamos ouvir melhor as pessoas. E quanto mais eu ouço, e volto a dizer, inclusive aquelas coisas que elas falam eu não gosto, eu preciso ser franco comigo mesmo. Se essa pessoa gosta de mim, por que me incomoda tanto o que ela me diz? Será que eu preciso rever algo na minha vida? Se eu quero desenvolver um relacionamento duradouro com essa pessoa, ter uma boa amizade com ela, se eu quero ter intimidade com ela, qual o problema de eu abrir meu coração para ela? Será que sou eu que já estou tão ferida, ou estou tão ferido com tantas coisas que aconteceram na minha vida que eu não consigo fazer isso? Eu preciso ser honesto comigo. Lá atrás, há 6 anos, quando eu falei para vocês, eu precisei ser honesto comigo para estar disposto a me aproximar de algumas pessoas e falar assim, viu, a sua opinião para mim é importante, mas eu tive que aprender a não falar isso da boca para fora. Eu tive que aprender a falar isso e estar disposto a ouvir o que for preciso, mesmo que me machuque. E a experiência que eu vim tendo me fez assim eleger algumas pessoas em algumas áreas da minha vida. Eu comecei a eleger, sabe o quê? Mentores. Os mentores são pessoas que você dá oportunidade, inclusive, e credibilidade a ele o suficiente para que ele, inclusive, machuque seu coração, falando a verdade que você precisa ouvir. Então, eu elegi mentores. E esses caras, eles falaram coisas que não me agradaram. E continuam falando até hoje, porque eu dou a possibilidade deles falarem o que eu preciso ouvir. E vocês pensam que é fácil? Só que hoje são caras que eles passam por mim, podem não me ver um longo tempo, mas eles passam por mim, olham para a minha cara e falam assim, você não está legal. Falei, cara, realmente não estou. Esse você não está legal é fruto da intimidade causada pelo tempo que nós caminhamos juntos, ouvindo as verdades. Como eu tenho outras pessoas que me veem como mentores e falam, Cláudio, eu preciso conversar. Semana passada, um conhecido, que nós convivemos aí 8, 9 meses, ele entendeu que na situação profunda, grave que ele está passando na vida, que ele podia confiar em mim. Gente, isso é um privilégio. Para mim é um privilégio. E ele falou, cara, daquele nosso círculo de relacionamento, a maioria das pessoas, hoje que eu preciso delas, elas fugiram de mim. Mas, cara, eu não quero que você me dê nada, eu só preciso de alguém que me ouça, que eu possa abrir meu coração. Falei, poxa, a hora que você quiser, a gente senta e toma um café. E, aliás, eu falo com toda a sinceridade, é um privilégio para mim você poder confiar em mim para isso. Outra época na minha vida, eu precisei afastar pessoas de mim. E afastar mesmo. Porque eu entendi que elas não queriam se tornar minhas amigas. Eu tive que eleger mentores e eu tive que afastar pessoas. O que elas queriam é consumir de mim o que eu tinha para oferecer para elas.
E na nossa vida pastoral, de uma forma geral, isso é muito comum. E se nós não aprendermos a colocar as pessoas nos lugares delas, nós somos consumidos todos os dias. As nossas energias são roubadas todos os dias. E quando eu entendi que aquelas pessoas não queriam, na verdade, como diz o ditado comum, tanto comer o sal quanto comer o açúcar, mas na verdade queriam só fazer melado com o açúcar que eu tinha para oferecer, eu falei, viu, cara, eu não tenho nada contra você, mas para a gente caminhar junto não dá mais. Nós precisamos de pessoas que façam parte da nossa vida, que nós possamos nos aprofundar em relacionamento, para que a gente tenha tanta intimidade a ponto de poder abrir o nosso coração para elas e receber delas o que elas precisam nos dizer. A minha pergunta para você essa noite é se você tem pessoas assim na sua vida. E se você não tem, vai as 2 dicas que eu já te dei hoje. Eleja mentores e afasta da sua vida quem te consome. Vampiros emocionais. Quando o assunto vai para dentro de casa e é relacionamento conjugal, complica um pouco mais. Por isso que eu falo. Por isso que a fase do namoro é saudável para o relacionamento. Porque é no namoro que você conhece o outro. E você não namora conhecendo o outro na sensação. Conhecer o outro é na conversa. Bicho, vamos sentar e vamos conversar. Eu já vivi experiências como pastor, por exemplo, vocês querem ver os jovens aí que estão namorando, de que a preocupação com a fã da pele, da carne, do sexo era tão grande, que casaram logo. Assim, ó, aquela coisa assim, para a gente não cometer nenhum erro, vamos fazer esse negócio certo. Aí o negócio é fazer a coisa certa pelo motivo errado. É querer ir para o céu porque está com medo de ir para o inferno, entendeu? E medo de ir para o inferno não leva ninguém para o céu. Não leva. O que leva a gente para o céu é a consciência do amor de Jesus por nós. Não é medo do inferno. E casaram. Gente, 6 meses depois, nem lembro quanto, eu estava lá resolvendo o problema de relacionamento de um casal de 6 meses. Casados, o que um casal de 6 meses, um casal casado com 6 meses devia estar fazendo na verdade? Não precisam dizer. Mas não era isso que eles estavam fazendo, entendeu? Por quê? Nunca teve diálogo. A primeira coisa que eles fizeram, que bateu de frente, gerou briga. Então, no relacionamento, precisa haver diálogo. Ontem eu estive num casamento. Um casamento simples, perfeito, lindo, sem festa demais, nada. Fomos lá, foi generosidade dos noivos até eu e a Cláudia estarmos lá, porque eles entenderam que nós nos tornamos parte significativa da vida deles em tão pouco tempo. E quem participou de casamento comigo sabe que eu sempre pergunto se a pessoa que você está ao lado é a pessoa que você conversaria prazerosamente o resto da sua vida. Essa é uma pergunta praxe. Eu faço isso há 14 anos casados. Não é, Leide, né, Simeone? Eu faço sempre essa pergunta. Foi a primeira vez em quase 14 anos de casamento que eu não precisei fazer. Eles já falaram isso um para o outro. Essa pessoa que está aqui do meu lado, ela vai envelhecer. Ela vai perder a beleza, ela vai perder o brilho dos olhos, ela vai perder a vitalidade, eu vou perder a vitalidade, mas eu quero dizer diante de vocês aqui, meus convidados e amigos, que é a pessoa que eu converso com prazer até o resto da vida. Isso é intimidade. Isso é intimidade. O mal, o pecado, corrompeu os nossos relacionamentos e começou dentro de casa, Adão e Eva. Expandiu para os seus filhos e continua fazendo isso. Porque aquilo que a Bíblia chama, eu vou usar um nome difícil, perdoa, tá? É um nome difícil, mas confie em mim, aquilo que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, ou seja, quando nossos olhos nos traem, isso é fruto da maldade. E Jesus, às vezes ele é até radical em algumas coisas, e ele chega a falar, viu, se o seu olho te traz, sabe o que você tem que fazer? Vocês lembram disso? Arranca ele fora. Porque não é isso que gera relacionamentos sólidos. Ninguém vai arrancar o olho fora não, viu, gente? Não é isso. Mas é saber disso.
Se eu quero me relacionar com uma pessoa e quero que ela se torne íntima, precisa começar no diálogo. E foi isso que Jesus fez na nossa direção. Se alguém sabe o que é gerar intimidade a Jesus, e eu vou dar 4 motivos bem rápidos para explicar o porquê que eu acho isso. O primeiro é porque, ao despir-se de sua glória e tornar-se em forma humana, Jesus mostrou disposição para o diálogo. Jesus não ficou lá nos céus falando assim, viu? Eu vou falar aqui em evangeliquez e vocês vão, se vocês quiserem, vocês entendam. Jesus não fez isso. Jesus encarnou-se na história e ele falou assim, não, eu vou aí conversar com vocês porque eu quero ter diálogo, eu quero olhar nos seus olhos, saber das suas necessidades, chorar com vocês, como ele chorou durante a perda de Lázaro. Eu quero rir com vocês, como ele estava no casamento da festa de Caná. Eu quero celebrar com vocês a vida, como eu sentava na casa do publicano e do fariseu, e eu comi com eles à mesa. Eu quero viver com vocês, eu quero conversar à volta da mesa com vocês. Aliás, Jesus, quando ele queria ter um bom diálogo, sabe onde que ele sentava? Era à volta da mesa, era na cozinha, onde as panelas se sujam. Não era na sala, com cristal bonito. E Jesus faz a mesma coisa. Quando Jesus quer sentar para conversar com você e comigo a respeito de particularidades da sua vida, ele quer sentar na cozinha, onde as panelas se sujam. Jesus não tem medo e nem receio de colocar a mão na lama e no lodo e nas panelas sujas do nosso coração. Ele não tem receio, porque ele quer dialogar conosco, viu? Me fala o que te faz sofrer hoje. E Jesus fala para você como o reino de Deus olha teu sofrimento e como o amor e a misericórdia de Deus trata deles. Em segundo lugar, eu creio que Jesus resgata também a nossa dignidade do diálogo, porque ao ensinar sobre o reino de Deus, ele nos proporciona novos valores para os relacionamentos com Deus. Deixa eu abrir um parêntese. Casais, eu confesso, tem algumas coisas que eu acho que eu vou chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, Cláudia, eu falei para você falar isso aquele dia e você não quis falar. Eu confesso que tem um texto bíblico que nas 4 palestras desse mês sobre esse tema, eu passei por ele 3 vezes e eu tenho assim a convicção hoje de que eu negligenciei o que Deus pediu para eu falar quando ele me levou no texto, nessas 3 vezes no texto de 1 Coríntios capítulo 7. Ele me levou ali 3 vezes naquele texto. Eu falei, Deus, eu não vou falar isso na frente da igreja. Ele falou, Cláudio, fala esse texto. Eu falei, não, Deus, no dia 21 de julho agora, eu vou ter encontros com os casais da igreja, deixa eu falar esse texto lá. Mas o texto, via de regra, resumo, ele fala a respeito de casamento. E ele fala assim, marido, mulheres, vocês não são donas do seu corpo, mas do seu marido. Olha só. E do mesmo modo, maridos, vocês não são donos do seu corpo, mas das suas esposas. Logo, cada um de vocês cumpra seus deveres conjugais. E só se afastem por um motivo entre vocês. Só se afastem para a oração e por pouco tempo, para que vocês não caiam sob as ciladas de Satanás. Em tempos de uma cultura onde eu valho mais a pena do que o outro, um texto desse é extremamente complicado de se ouvir, não é? Você já pensou na possibilidade de você não ser dona, nem você ser dono do seu corpo, mas o outro? Já pensou nisso? Que a pessoa com que você casa, é ela que dicta as regras de quando, como e onde? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu tiver intimidade, em diálogo com a pessoa que eu vivo junto,
eu não tenho nenhum problema com isso. Porque os meus ouvidos já ouviram e meu coração já sabe quais são as necessidades dele. E se eu sei e tenho consciência dos valores do reino que implicam ser discípulos de Cristo, eu também não tenho nenhum problema com isso. Porque eu sei o quanto isso pode fazer bem ou prejudicar a vida do outro. Então, meu corpo, ser da minha esposa, não gera problema no meu coração. Geraria problema se, na verdade, eu pensasse só em mim. Não, é só na hora que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero. Isso gera problema. Isso é egoísmo. Isso é egocentrismo. Mas quando Jesus coloca os valores do reino na nossa vida, o nosso conceito precisa começar a mudar. E isso não tem nada a ver com posse, gente. Isso tem a ver com diálogo. Tem casais que se relacionam e nunca conversaram com profundidade a respeito disso. E aí? Eu já tive que ver, já tive que lidar com isso. Nunca, viu? A gente está aí há tempão nesse negócio todo aí. E aí? Como é que... E aí? E fica aquela coisa de desgosto profundo de todas as partes, sem ninguém agradar ninguém. Em terceiro lugar, está segundo, mas é terceiro, Jesus nos resgata essa intimidade perdida, porque ao ensinar sobre o reino de Deus... viajei, desculpa. Ele nos traz de novo para os valores do reino. E aí eu queria, gente, deixar muito claro um único texto aqui essa noite para a gente terminar. Eu vou trabalhar num versículo só, e eu queria compartilhar isso com vocês, como a partir de Jesus eu resgato a intimidade dos meus relacionamentos. O texto é capítulo 1 de Tiago, versículo 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Se você quiser ter intimidade no relacionamento, segundo a Bíblia, precisa ter diálogo. O diálogo leva ao contato saudável. O contato saudável, ele começa na seguinte habilidade: nós precisamos sempre estar disponíveis para ouvir o outro. Se você quiser ter um diálogo saudável, antes de falar, você tem que estar disponível para ouvir. E Tiago aqui, ele faz um trocadilho de palavras. Ele fala assim: disponível para ouvir é se o outro tiver algo para falar, que fale rápido. Esteja pronto rápido para que ele fale. Não enrola. Se a pessoa que quer gerar intimidade de relacionamento com você quiser falar, senta na hora e fala. É isso que Tiago está falando. Quando Tiago fala, sejam prontos para ouvir, é para sentar no momento que a conversa precisa ser tida. Quando uma pessoa vem falar conosco e nós sabemos que talvez aquilo que ela diga não nos agrada, a gente está pronto para ouvir, não? O que a gente faz? Veja bem, mas hoje não, né? Não dá para ser amanhã essa conversa, não está no momento. Mas Tiago fala, se você quer gerar intimidade, se você quiser viver um relacionamento saudável, esteja pronto para ouvir. Senta na hora e conversa, não deixa para passar para depois. E essa conversa, gente, não é assim não. Vai, fala. Uhum. Já acabou? Essa conversa, ela precisa gerar empatia. Ouvir as pessoas precisa ser ouvir com empatia. Sabe o que é empatia? Eu preciso me colocar no lugar dela, na reclamação dela, como por exemplo nesse vídeo que eu trago para vocês. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, and climb down.
I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Entendeu? Quando eu ouço alguém é para gerar empatia, é para gerar conexão. Não é porque eu tenho que ouvir e resolver o problema simplesmente e para me livrar logo disso. Raramente um problema profundo de diálogo, de conversa, você se resolve numa conversa. E eu digo mais, às vezes ele precisa de um longo processo. Precisa de ações claras, passos. Esses passos juntos é que vai gerar empatia, conexão. Se eu quero ter intimidade, eu preciso começar com o diálogo. Se eu quero ter diálogo, o que Tiago nos ensina é que nós temos que estar primeiro prontos para ouvir, antes de querer falar qualquer coisa. Quando nós temos um problema, a nossa vontade primeira é colocar para... Não é? Eu preciso colocar para fora esse negócio que está me entalando. Eu tenho uma amiga que fala que quando ela se sente assim, sobe o cabelinho da nuca dela. A gente quer colocar para fora. Mas quando eu tenho que gerar intimidade com alguém, primeiro eu tenho que estar pronto para o... Primeiro a gente pratica, como diz Rubem Alves, a escutatória. A gente precisa ouvir. Relacionamento com intimidade não começa na pele. Relacionamento com intimidade começa nos ouvidos. A caminhada juntos gera conexão. E essa conexão gera intimidade. Aí eu libero a minha vida, o meu corpo, para viver junto com você. Em segundo lugar, se em primeiro lugar nós temos que estar disponíveis para ouvir, ouvir tem que ser algo rápido. O que Tiago fala é que para falar a gente tem que ser vagaroso. Olha que coisa legal. Eu tenho que ouvir logo o que a pessoa tem para me dizer, mas na hora de falar algo para ela eu tenho que ser vagaroso. Quando eu quero falar algo para alguém, eu quero colocar para fora na hora. E já viu uma pessoa com raiva falando as coisas? Como é que você fala quando você tem que resolver um negócio que está te incomodando? Você fala calmamente? Pausadamente? Ou você começa... Na minha época tinha um seriado, os mais antigos vão lembrar, chamado Carangos e Motocas. Carangos e Motocas era um seriado onde motocicletas ganhavam vida e andavam aí nos desafios do seriado, e tinha uma motoquinha desse tamaninho. E a motoca-chefe se chamava Chapa. O Chapa, ele só dava a bola fora. E a motoquinha, desprezada, ela sempre avisava para ele, antes de acontecer, ó, se você fizer isso, vai dar errado. E imagina o que acontecia no final da missão do Chapa, dava errado. Você sabe o que a motoquinha fazia? Eu te falei, né, Chapa? Eu te falei, né, Chapa? Mas eu te falei, né, Chapa? A gente com raiva fica que nem essa motoquinha. Eu te falei, né, Chapa? Mas eu te falei, né, Chapa? Eu te falei que esse negócio não ia sair certo. Eu te falei que isso ia dar errado. Eu te avisei lá atrás. Aí começa a querer colocar aquilo para fora. E pior, não parou
para refletir no que está falando, e junto com a verdade vai um monte de besteira, e junto com essas besteiras vai um monte de coisa que está no nosso coração lá fedendo faz tempo. Nós carregamos defuntos nas costas o tempo todo. E a gente coloca isso para fora quando a gente não está bem. Quando a gente está bem, a gente mantém o defunto no caixão. Quando a gente não está mal, parece um seriado do Walking Dead. Aquelas coisas saem de dentro da gente e a gente vai cuspindo aquilo na direção do outro. E quando você vê aquilo que era para se resolver e que nós achávamos que iríamos resolver falando tudo que tinha direito, fica pior. Mas Tiago fala, ouça, crie empatia, rápido, resolva na hora. Mas na hora de falar, fale pausadamente. Para nós que temos valores cristãos, essa dica de Tiago é extremamente importante. E eu vou te explicar por quê. Quando um cristão, discípulo de Jesus, tem um problema e precisa falar algo, qual é a primeira coisa que ele faz? Ou precisa fazer? Qual é a primeira coisa que ele precisa fazer? Orar. Não é? Ele precisa orar. Se eu tenho um problema de relacionamento com alguém, se eu tenho dificuldade de gerar intimidade com alguém, porque eu não tenho diálogo, a primeira coisa que eu preciso fazer é orar. Quando o pecado entrou na nossa vida, nós fomos desconectados de Deus e das pessoas. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos reconecta a Deus e nos dá a oração como forma de diálogo. E essa forma de diálogo que a gente tem com Deus na oração, ela gera em nosso coração novos sentimentos, novas sensações, clareza de acordo com os valores do reino. Esses valores tomam conta do meu coração e aí agora eu vou conversar com você. A primeira pessoa que nós temos que conversar para gerar intimidade nos relacionamentos que nós queremos ter é Deus. É Deus. Gente, e aí vai uma advertência do apóstolo Paulo para todos nós, tá bom? Sem querer ofender, viu? Eu ia passar, falei, não, eu ia cometer outra negligência hoje, eu não ia colocar esse texto. Quando se trata de relacionamentos, e aqui eu falo de amizades, parcerias, sociedades e até casamento, o apóstolo Paulo é claro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. É uma frase dura, não é? Ele vai falar mais, pois não tem em comum a justiça, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. É uma frase dura, não é? Tem mais. O que a comunhão pode ter? Que comunhão pode ter luz e trevas? Gente, você fala, Paulo é um bruto, o Paulo é um ogro. Mas ele está falando, deixa eu destrinchar essa fala de Paulo para talvez ela ficar um pouco mais clara. Todo mundo sabe o que é jugo? Jugo? Você sabe o que é jugo? O que é jugo? Quem já trabalhou na roça aqui? Já viu carro de boi na roça? Já viu? Mas a ideia é essa mesmo. Por isso que marido e esposa chamam cônjuge. É por causa dessa palavra jugo também. Jugo é aquela madeira que colocava na cabeça dos bois para que os dois puxassem o carro. Então a carga é carregada por dois. O cônjuge é a pessoa que nós colocamos ao nosso lado, que carrega a carga da vida junto comigo. Se a pessoa que está ao seu lado, ou você vai colocar ao seu lado, não carregar a mesma carga, alguém vai estar carregando o peso da carga e do outro. E aí é que Paulo fala, não entra nesse jugo. Quem tem valores do reino vai carregar peso dobrado se casar com quem não tem valores do reino, se fizer sociedade com quem não tem. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo não faça isso, ele está nos dando uma advertência. Aí nessa cultura, onde a sensação é mais importante do que a conversa,
As pessoas se relacionam com qualquer um ou qualquer uma. E depois vem reclamar que acha que o pastor é o pai de santo, que vai resolver o problema de relacionamento. Não é. Às vezes eu tenho que falar para pessoas, você viu o B.O. que você se enfiou? Não reclama. Ah, mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. A questão não é moral, gente. Tem muita gente que tem mais moral e não é discípulo do reino, do que gente que é discípulo do reino e tem moral menor. O problema não é moral, o problema é de valor. Um imoral no reino é menos ruim do que um imoral fora do reino. Porque nós julgamos as pessoas por aquilo que elas creem. Na verdade, você não tem que se relacionar com imoral nenhum, é só para dar um exemplo. Mas na hora que ele olhar para você e for conversar contigo ou ela, ele vai usar os valores que tem. Vocês entendem? É isso que Paulo está falando. Por isso não há a justiça do reino, ela não consegue dialogar com a maldade que é inerente e faz parte da vida de qualquer ser humano. Não tem diálogo entre isso. Por isso que Paulo vai falar que é melhor nós nos relacionarmos com pessoas que têm os mesmos valores que nós, porque na hora que pesar a carga, pelo menos, essa pessoa sabe para que direção está puxando ela, que é para Jesus. Vocês entendem? E aí fica muito difícil, gente, haver diálogo entre pessoas com valores distintos. Na hora que você sentar para conversar, a carga vai pesar. E vai pesar mesmo. E palavra pesa. Tiago fala que a gente tem que ser vagaroso para falar, porque Tiago sabe que palavra pesa. Um amigo falava que flecha disparada e palavra que sai da nossa boca, depois que sai, você não consegue resgatar mais. Palavra, gente, não é só um conjunto de sílabas nem de letras. Palavra, ela leva com ela os sentimentos que estão por trás dela. Até não é porque tem criança lá em cima, não. O que pesa em você chamar a atenção de uma criança não é a altura da sua voz, é o peso que você coloca nas palavras que você fala. Eu tinha uma avó, gente, que ela falava manso, mas ela falava uma vez, os netos, porque ela era firme. Ela não falava só com a voz, ela falava com o olhar também. Porque palavra também leva à posição do corpo. É diferente você falar para uma pessoa, chuchuzinho, você é um amor, viu? Do que você falar para uma pessoa, chuchuzinho, você é um amorzão, tá? Não é diferente? Por isso que Paulo fala que, junto com o tardio para falar, nós temos que ser tardios, vagarosos para nos irar. Porque se eu for falar com ira, as palavras que vão sair da minha boca, elas vão levar as emoções daquele meu sentimento. Por isso que eu preciso orar e me alinhar com Deus antes de gerar comunicação com o próximo. Senão as palavras da minha boca, elas vão pesar. Eu vou falar e não vou ser escutado. Na cultura que a gente vive, as pessoas se preocupam em ter contato físico primeiro para conversar depois. Jesus fala o contrário. Conversem primeiro. E aí, se vocês tiverem intimidade o suficiente na cabeça, entreguem seus corpos. Intimidade começa em ouvir sem demora
e falar sem pressa. E se a gente faz isso com Deus, e se a gente faz isso com o próximo, nós conseguimos desenvolver relacionamentos duradouros e profundos. E profundos. Hoje nós temos dificuldade de ter intimidade com as pessoas, porque nós apanhamos. E vamos sempre apanhar, viu? Quem tem medo de apanhar, não se relaciona com ninguém. Relacionamento machuca. Não tenha dúvida disso. Não se engane, relacionamento machuca. Mas a fórmula de lidar com relacionamento é ter uma cabeça e um coração, primeiramente, entregue para Jesus. E aí os valores do reino começam a tomar conta do meu coração. E antes de eu conversar com você, para falar com você a respeito do que eu preciso te dizer, você pode ter certeza que eu vou conversar com Deus. E perguntar a Jesus, Jesus, o que eu preciso falar para essa pessoa? Como eu me aproximo dela? Quando aquele amigo ligou e falou, Cláudio, eu preciso de uma pessoa só para me ouvir. Meus queridos, eu de coração, a primeira coisa que eu fiz foi baixar minha cabeça e falar, Senhor, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer aqui. Aliás, eu não sei nem o que vem de lá. Mas orienta meus lábios, orienta minha mente, para que seja uma conversa onde o seu reino seja valorizado e não o que eu penso. Quando nós fazemos isso, acaba o medo e a dificuldade de ter intimidade. E que Deus nos ajude a ser assim. E eu termino com uma pergunta, com a mesma pergunta do começo. Você tem pessoas assim na sua vida, que você tem intimidade? Na ótica do reino? Você tem pessoas assim? Você tem mentores assim? Ou seus relacionamentos não se aprofundam? Porque você não entregou eles primeiro para Jesus. Eu queria terminar com você orando por isso. Vamos baixar a cabeça?